Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, diz-nos assim a palavra de Deus: Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Olha que palavra maravilhosa. Por que que eu quero compartilhar esse versículo com os meus irmãos? Porque eu tenho entendido que a nossa segurança, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé são proporcionais ao tamanho do Deus em quem nós cremos. Veja isso que eu estou lhe dizendo. A nossa paz, a nossa alegria, a nossa segurança, a nossa fé é proporcional ao tamanho do Deus em quem nós cremos. Quanto maior seja a nossa compreensão de quem é o nosso Deus, da grandeza do seu poder, da sua eternidade, quanto maior for a nossa compreensão, o nosso conhecimento do nosso Deus, maior também será a nossa compreensão, a nossa paz, a nossa segurança, a nossa fé, a nossa alegria, o nosso bem-estar. Isto é bíblico. Faço até uma sugestão. Depois você leia em casa Efésios capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21. Paulo ora pelos crentes de Éfeso e ele pede a Deus que lhes dê, que eles sejam arraigados e fundados no amor de Deus, que eles cresçam cada vez mais em Cristo, que eles conheçam, e aí lá Paulo diz, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. E Paulo diz que quanto maior seja o nosso conhecimento de Deus, mais nós ficamos cheios do próprio Deus. Sugiro essa leitura para você lá após essa live. Leia na sua casa e medite nessa palavra. Efésios capítulo 3, do verso 16 ao versículo 21. E no versículo 20 ele faz uma promessa maravilhosa dizendo que esse Deus é capaz de fazer muito mais além do que tudo que pedimos, pensamos, oramos. Ele faz mais, ele vai além, segundo o poder que em nós opera. O poder do ágape de Deus que vem, que cresce em nós, que aumenta em nós, à medida que também crescemos no conhecimento do nosso Deus. É por isso que o profeta Jeremias diz que a coisa mais importante que nós podemos ter nesse mundo é conhecer Deus. Mais importante do que riqueza, mais importante do que poder, mais importante do que qualquer coisa está o conhecimento de Deus. Então, nessa noite, eu trago essa palavra baseada aqui novamente em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, para levá-lo a esta reflexão. Qual o tamanho do seu Deus, o Deus em quem você crê? O que o Deus em quem você crê pode fazer? Pense sobre isso. E o chamado envolve levá-lo a pensar. Você crê nesse Deus revelado nas Escrituras? Você crê no poder deste Deus? E eu estou dizendo isso porque se você crê no poder deste Deus, você não vai perder a sua paz, você não vai perder a sua alegria, você não vai perder a sua fé, você não vai ficar deprimido, você não vai ficar triste, você não vai ficar desesperançado no meio dessa crise pela qual nós estamos passando no Brasil e no mundo. Você não vai ficar.
Isso depende do entendimento que você tenha de quem é Deus, da grandeza do seu poder, da grandeza do seu amor. Pense nisso, reflita sobre isso. E vamos pensar em algumas coisas que esse texto das Escrituras nos fala e nos revela sobre o nosso Deus. Primeira coisa, ele diz: vejam, agora que eu sou o único, eu mesmo. Deus, só existe um Deus. Os homens inventam os seus deuses. E aí, nesse sentido, pode-se dizer que existem muitos deuses inventados pelos homens. Mas, na verdade, eles não são deuses. Só existe um Deus. Só existe um Deus que preenche todo o universo, toda a criação, toda a existência, toda a eternidade. Só existe um Deus. É a primeira declaração que ele faz. Deus vem falando exatamente, alertando, aqui nesse texto das Escrituras, depois você pode ler os versos anteriores, ele vem alertando para que o seu povo não caia no pecado da idolatria. E então ele faz essa declaração: vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Só Deus que preenche todo o universo, toda a existência, toda a eternidade. Este é o Deus em quem nós cremos. Esse é o Deus em quem nós devemos firmar a nossa fé. Os outros deuses inventados pelos homens, pelos seres humanos, não são deuses de verdade. Só existe um Deus de verdade. O Senhor absoluto de tudo, o Criador do céu e da terra. Segunda declaração, ele diz: não há Deus além de mim. É o que nós já acabamos de dizer. Não tem outro Deus. Inclusive, essa palavra quer dizer: não fique com medo de seres humanos. Eles não são deuses. Não fique com medo de autoridades. Eles não são deuses. Não fique com medo de epidemia. Ela não é um Deus. Não fique com medo do diabo. Ele não é um Deus. Não fique com medo de mais nada. Não tema mais ninguém. Só existe um Deus e a Ele nós devemos temer. E quando nós o tememos, nós o amamos e nós nos submetemos a Ele, quando nós cremos nele, nós não precisamos temer mais nada. Nenhum outro Deus, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra circunstância, nada. Nós podemos firmar a nossa fé neste nosso Deus, neste único Deus que é o nosso Deus. A próxima declaração, ele diz: faço morrer e faço viver. Quem decide a minha vida é Deus. Quem decide quando e como eu vou morrer é Deus. É assim com todo mundo. Quem crê em Deus e quem não crê em Deus. Deus foi quem o criou. E Deus é quem decide quanto tempo você vai viver e como você vai morrer, quando você vai morrer. Eu e você, todos estamos nesta mesma situação. É Deus quem decide. Eu acho um texto maravilhoso lá no último capítulo do Evangelho de João. Está aí outra sugestão para você ler depois, no momento devocional. Último capítulo do Evangelho de João, Jesus vira para Pedro. E, aliás, me parece que João pergunta para Jesus: e esse aí, o que vai ser feito dele? Falando de Pedro. E Jesus diz assim, aliás, é Pedro perguntando sobre João. E esse aí, o que vai ser dele? Aí Jesus diz assim: e se eu quiser que ele viva até que eu volte? O que você tem a ver com isso? É mais ou menos assim essa palavra. Então, Jesus é quem decide as coisas e nós não podemos interferir nisso, a não ser nos submeter a Ele e depender dele em oração. E naquelas circunstâncias, Jesus faz uma profecia para Pedro. Ele diz assim: Pedro, quando tu era mais jovem, tu se cuidava, tu se vestia e ia para onde tu queria. Mas quando fores mais velho, vão te levar para onde não quer. E vão te cingir e vão te levar para onde não quer. E aí João interpreta lá mesmo dizendo assim: Jesus estava se referindo a que tipo de morte Pedro ia glorificar a Deus. Olha que palavra maravilhosa. A questão é:
como nós vamos glorificar a Deus, não só na nossa vida, mas até na nossa morte. E aqui o que ele está dizendo? Faço morrer e faço viver. Foi Deus quem nos deu a vida. É Deus quem nos preserva a vida. Quando nós ficamos doentes, é Deus quem nos restaura a vida. O médico faz seu trabalho, os medicamentos fazem seus efeitos, mas a vida, a cura, a saúde é Deus quem dá. No Salmo 103 se diz isso. Ele é quem cura todas as nossas doenças. E aqui ele está dizendo exatamente isso. Eu faço morrer e faço viver. Só vai morrer nessa epidemia de coronavírus quem Deus quiser que morra. Só vai adoecer de coronavírus quem Deus quiser que adoeça. Só vai se recuperar, ter a saúde restaurada quem Deus quiser que a saúde seja restaurada. Porque Ele é quem decide. O meu Deus é quem decide essas coisas. E eu estou dizendo essa palavra para que você coloque a sua confiança neste Deus, no único Deus verdadeiro. E Ele está dizendo, faço morrer e faço viver. E na sequência ele diz, feri e curarei. Acabei de dizer, só adoece quem Deus quer que adoeça. Só é curado quem Deus quer que seja curado. E da maneira como Ele quer que seja curado. Na hora, usando os mecanismos que Ele quer que sejam usados para que a pessoa seja curada. Porque é o nosso Deus quem decide. A mensagem desta noite é para lhe dizer isso. É o nosso Deus quem decide. É o nosso Deus quem decide. Eu gosto muito daquela, eu citei, me parece que ontem, na reflexão de ontem, cito hoje de novo. Eu gosto muito da conclusão de Jó. Depois que passou por todo aquele sofrimento, ele vira para Deus agora e ele diz, com os meus ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E ele também diz, agora eu sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Deus tudo pode. Eu gosto de dizer que Deus não improvisa e Deus não é pego de surpresa. Ele está no controle absoluto de tudo. É Ele quem decide. E que quando a nossa fé está depositada nesse Deus, quando a nossa fé está depositada nesse Deus, nós não temos o que temer. Nós não temos que perder a nossa paz. Nós não temos que ficar sobressaltado, apreensivo em relação ao futuro. Nós não precisamos ficar temerosos das decisões das autoridades, dos conflitos entre os políticos. Não precisamos disso. A nossa fé está depositada no nosso Deus. E ele diz, eu feri e curarei. Deus fere, Deus cura, Deus cumpre o seu propósito. Deus mata e Deus restaura a vida, como foi o caso de Lázaro. Que as irmãs, quando Lázaro desceu, mandaram avisar Jesus que estava em outro lugar. E Jesus ainda demorou no lugar que estava 2 dias. Para quê? Para que Lázaro morresse. Por quê? Porque Jesus queria fazer aquele milagre da ressurreição de Lázaro. Olha que coisa fantástica. Jesus decidiu que Lázaro ia morrer. E Jesus decidiu que Lázaro ia ressuscitar. E ele diz para Marta, ele diz, se tu creres, verás a glória de Deus. E eu estou dizendo para você a mesma coisa. Se você crê nesse Deus, você verá a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã. Se você colocar a sua fé, a sua esperança nesse Deus das Escrituras, você verá as manifestações da glória de Deus. E finalmente, é a última declaração do versículo, ele diz, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ninguém pode escapar das mãos de Deus. O ateu que não crê em Deus, ele não pode escapar das mãos de Deus. O pecador, bandido, assassino, que vive completamente entregue ao pecado, ele não pode escapar do controle do nosso Deus. A autoridade, que muitas vezes se julga superpoderosa, ela não pode escapar da mão do nosso Deus. Eu e você, nenhum de nós
podemos escapar da mão de Deus. É isso que ele está dizendo no final do versículo. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Quando eu leio, quando eu medito nesse versículo, meu coração se enche de paz, se enche de fé, se enche de esperança, se enche de alegria. E eu estou compartilhando essa palavra para você, porque eu desejo que você experimente esta paz e esta alegria baseado nesta palavra de Deus. E há algo mais que eu quero levar para você para a conclusão desta palavra. Confira o que Jesus diz em Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Lá estão as palavras do Deus de Israel, Javé, Criador do céu e da terra, o eterno Senhor. Olha o que Jesus diz em Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Creia nisso, você é um discípulo de Jesus. Jesus significa Javé salva. O nome Jesus significa, é usado o nome do Deus do Velho Testamento como Salvador. Javé salva. E agora, após a sua morte e ressurreição, Jesus faz essa declaração aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a palavra de Deus diz que Jesus está à direita de Deus, de onde também ele intercede por nós. Jesus está à direita de Deus e ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Nenhum serafim, nenhum querubim, nenhum arcanjo, nenhum anjo, nenhum ser humano, nenhuma autoridade humana, nenhum rei ou presidente humano, general de exército humano, nenhum demônio, nem Satanás, nem nada. Ninguém pode fazer nada que Jesus não autorize. Porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 2, que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, diz que no manto e na coxa de Jesus, ele tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele se revela em Apocalipse capítulo 1, no versículo 18, ele diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Aliás, é Apocalipse capítulo 3, me parece que o versículo 7 e 8 por ali. Ele tem a chave, aliás, lá em Apocalipse 1, 18, ele diz isso, que ele tem a chave da morte do Hades. Em Apocalipse 3, 7, 8 até o 9, ele repete isso, dizendo que ele abre e ninguém fecha, o que ele fecha ninguém abre. Se você é um discípulo de Jesus, se a sua fé está depositada em Cristo Jesus e a obra que ele fez na cruz, se você segue os passos de Jesus, se você ama a Jesus e confessa o nome de Jesus, meu irmão, lembre desta palavra que eu estou lhe trazendo nessa noite. Quem decide sua vida é Cristo Jesus. Quem decide a minha vida é Cristo Jesus. Ele é o Deus encarnado, aquele Deus que se revela lá no Velho Testamento, nas palavras de Moisés, dizendo que ele é o único, ele não existe outro Deus, que ele decide quem vive, quem morre, quem adoece, quem é curado. Aquele que declara lá que ninguém pode escapar das suas mãos. Ele agora se faz homem. Ele dá a sua vida na cruz em nosso lugar. Ele nos perdoa os nossos pecados. Ele nos atrai para si. Ele nos faz seus filhos, seus discípulos. E agora a nossa vida está em suas mãos. Ele decide nossa vida. Então, meu irmão, você não tem motivo para ficar assombrado. Você só precisa render realmente a sua vida totalmente a Cristo, aquele que morreu na cruz por você. Você só precisa disso. Renda sua vida a Cristo. Coloque sua confiança nele. Coloque sua esperança nele, porque ele é quem decide a minha e a sua vida e a vida de todos os seres humanos que estão
sobre este planeta. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que esta palavra seja usada pelo Espírito Santo para fortalecer, para renovar e fortalecer a sua fé nessa noite.